da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Oh, eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Oh, eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Então diga que Ele é santo. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Então diga que Ele é santo. Você é santo, santo, santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, você é santo, santo, santo. Tudo sobre você, tudo para você. Oh, então diga que Ele é santo. Você é santo, santo, santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Oh, Jesus. É tudo sobre você, Jesus. Vamos cantar Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana.
Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Que o Senhor continue na condução deste culto. Que o Teu Espírito Santo continue tendo liberdade de agir, de operar em nosso meio. Muito obrigado por tudo, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 26. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Este homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Irmãos, queria falar hoje sobre a conversão desse eunuco. A conversão do eunuco. E falando da conversão do eunuco, nós vamos estar falando sobre, claro, evangelização. Evangelização. Irmãos, a conversão do eunuco, ela é rica. Esse episódio, ele é muito rico em lições para todos nós. Temos muitas lições aqui nessa história. A primeira delas, irmãos, é o seguinte: quando a gente lê essa história e outras histórias parecidas com essa na Bíblia, porque tem várias histórias
de evangelização na Bíblia, de pessoas sendo evangelizadas. Temos várias. Então, quando nós lemos essas histórias, nós aprendemos o seguinte: que Deus se interessa pela salvação de cada pessoa. Amém? Deus se interessa pela salvação de cada pessoa que existe no mundo. Nós não podemos ter dúvidas disso. Deus está interessado na conversão de cada pessoa. É o que a Bíblia diz. Eu vou citar só 2 textos que provam o que eu estou dizendo. O primeiro está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Está escrito: o Senhor não demora, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Estava havendo um questionamento naquela época de Pedro, que era o seguinte: por que o Senhor não vem logo? Por que Deus está demorando de voltar? Jesus está demorando. É um questionamento até que existe hoje, né? Se está na Bíblia que Jesus vai voltar, por que Ele não voltou ainda? Por que tanta demora? Sabe qual é a resposta? Sabe o que é que Pedro disse? Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Imagine se Jesus tivesse voltado antes de você se converter. Hein? Você estava aonde agora? Diga aí. Você estava no inferno, irmão. Se Jesus tivesse voltado antes de você se converter, se ele já tivesse voltado, você, na época, né, não era crente, não fosse crente, ia estar no inferno. Irmão, só existe uma razão porque Jesus ainda não voltou. Porque Ele está dando tempo para quem não é crente se converter. Olha, se tem alguém aqui que não é crente hoje, viu? Jesus só não voltou ainda por sua causa. Porque Ele está esperando você se converter. Mas vai chegar um tempo que Ele vai voltar. E aí, quem não se converteu, vai para o inferno. Então, irmãos, Pedro está dizendo que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que ninguém pereça. E o outro texto, Ezequiel 33:11. Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Irmãos, Deus está dizendo aqui que Ele não tem o quê? Ele não tem prazer na morte dos ímpios. Ele não tem prazer. Quando o ímpio morre, ele não fica alegre. Por isso, irmão, não existe essa história de que Deus condenou pessoas para o inferno. Como? Se Ele não tem prazer na morte do ímpio, se Ele não quer, se Ele quer que todos se salvem, então não existe isso. Quando o ímpio morre, Deus fica triste, irmãos. Eu ouvi alguns comentários com relação à morte desse jornalista. Bem feito, ele era ateu. Irmão, misericórdia. Deus não pensa desse jeito. Esse jornalista aí famoso da Bandeirantes. Bem feito, ele era ateu. Não, irmão. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer. Ele quer que todos se salvem. O inferno foi criado para os demônios, não foi para o ser humano. As pessoas é que decidem, com as suas escolhas, irem para o inferno. Não é verdade? É as pessoas que escolhem o inferno. As pessoas escolhem. Então,
A gente aprende, nós aprendemos com a história do eunuco e outras histórias de evangelização na Bíblia, de que Deus, Ele ama as pessoas, Deus está sempre à procura de pessoas. Quando Ele passou por Jericó, a iniciativa foi de Jesus. A iniciativa foi de Jesus. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, eu quero estar na tua casa. Jesus tomou a iniciativa, porque Jesus queria a conversão daquele homem. Então, Deus está olhando para o mundo e Ele quer a salvação, tanto que Ele mandou o Filho dele. Deus amou o mundo de tal maneira, e quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Ele está dizendo que Deus amou cada pessoa individualmente. Deus ama cada pessoa individualmente. Então, irmãos, nós temos que entender isso, que o projeto de Deus é salvar cada pessoa do mundo. E Ele vai usar quem para que esse projeto seja realizado? Quem é que Ele usa? Ele usa um Filipe, Ele usa um Paulo, Ele usa você, Ele usa eu. Amém? É. Ele faz assim. Agora vamos examinar essa história aí. Tem dois personagens aí principais, Filipe e eunuco. Vamos começar pelo eunuco. Quem ele era? O que é que ele fazia? A Bíblia diz, irmãos, o texto que nós lemos diz o seguinte, olha as informações que nós temos sobre o eunuco. Primeiro, ele era um alto funcionário de uma rainha. Da onde era essa rainha? Da Etiópia. A Etiópia, irmãos, fica na África, continente africano, ali pertinho do Egito. É só você olhar no mapa do continente africano, Etiópia, ali perto, abaixo do Egito. Então, ele era funcionário dessa rainha. Qual era a função dele? Qual era a função dele na corte da rainha? Se você prestou atenção na leitura, ele administrava as finanças da rainha. A rainha era muito rica e ele administrava as finanças da rainha. Então isso indica que ele era um homem de confiança. Para administrar as finanças da rainha, não era qualquer um. Era uma pessoa de confiança e uma pessoa preparada. A Bíblia também diz, esse texto também diz que ele era religioso. Por que, pastor, a gente pode afirmar que ele era religioso? Porque ele tinha saído da Etiópia, feito uma viagem de mais de 1000 quilômetros até Jerusalém para fazer o quê? O que é que ele foi fazer em Jerusalém? Saiu da Etiópia para Jerusalém para adorar a Deus. Ele era um gentio que tinha se convertido ao judaísmo. Ele era, naquela época se chamava um prosélito. Ele era gentio, mas tinha aceitado o judaísmo. Olha, irmãos, esse homem fez uma viagem de 1000 quilômetros. Naquela época não tinha avião, então, olha que viagem, você sair da África. Ele foi de um continente para outro, irmão. Saiu do continente dele, foi para um outro continente, para adorar a Deus. Em algum momento, irmãos, lá no país dele, alguém pregou para ele, alguém falou para ele sobre Deus. Provavelmente lá havia uma colônia judaica na Etiópia. E como é que o judaísmo chegou? Como é que o nome de Deus chegou lá na Etiópia? Segundo os estudiosos, foi através da rainha de Sabá. A rainha de Sabá era de lá, irmãos. E se lembram que ela foi visitar Salomão? Se lembra? Segundo a tradição, a Bíblia não diz isso, que Salomão teve um filho com a rainha de Sabá. A gente não sabe se isso foi verdade ou não, viu, irmãos? A gente sabe o seguinte, que ela visitou Salomão, não foi? E pode ser que Salomão tenha casado com ela. Não sabemos.
Mas o certo é, irmãos, que esse homem se converteu. Amém? Pelo que diz aqui a Bíblia, esse homem era um homem rico e importante em seu país. Se ele era oficial da rainha, era um homem importante. E pelo seu cargo, ele deveria ser um homem de certas condições financeiras. Então esse é o eunuco, que foi a Jerusalém para adorar a Deus. Agora, quem será que Deus vai usar para evangelizar esse eunuco? Quem foi que Deus usou? Filipe. Pergunta para quem está ao seu lado. E quem era Filipe? Vamos falar um pouquinho de Filipe? Quem era Filipe? Filipe, irmãos, era um dos 7 homens escolhidos pela igreja de Jerusalém para tomar conta, cuidar das coisas materiais da igreja. Os irmãos sabem que toda igreja tem as coisas espirituais e tem as coisas administrativas da igreja, não é verdade? Tem a parte espiritual, tem a parte administrativa. E lá na igreja de Jerusalém, começou a acontecer um problema, porque a igreja cresceu rápido. E aí, no partir do pão, na divisão dos alimentos, as viúvas, né, dos gregos começaram a ficar de lado, né, esquecidas na distribuição da beneficência, da cesta básica. E os apóstolos disseram, olha, não é lícito nós abandonarmos a palavra, a pregação e a oração, para ficar cuidando dessa coisa de cesta básica. Não é que não seja importante, é também. A questão social da igreja é muito importante. Mas nós não podemos deixar a palavra, deixar de orar para cuidar disso. Então, vamos escolher 7 homens, cheios do Espírito Santo e com sabedoria, para cuidarem das necessidades materiais da igreja. E entre esses 7 estava quem? Filipe. Filipe foi escolhido. E ele se tornou um diácono da igreja. Só que Filipe, em pouco tempo, se destacou como um grande evangelista. E depois da morte de Estevão, quando os crentes foram expulsos de Jerusalém, tiveram que fugir, Filipe, diz lá em Atos, nós vamos ler, Atos capítulo 8, ele saiu pregando o evangelho. Vamos ler Atos 8, de 4 a 8. Aqueles que tinham sido espalhados, anunciavam o evangelho por toda O evangelho, irmãos, tem que ser anunciado aonde? Quem sabe? Por toda parte, viu? Olha aí, Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. Agora presta atenção. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam o quê? Os milagres que ele fazia. Os espíritos maus gritando saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Sabe o que é que esse texto me diz, irmãos? Sabe o que é que eu aprendo de Filipe? Que Filipe não era preconceituoso. Porque olha onde ele foi pregar o evangelho. Ele foi para a capital de... Só que quando a gente lê os evangelhos, a gente fica vendo, sabendo, que os judeus não gostavam dos... E os samaritanos não gostavam, brigavam como gato e cachorro. Por isso que a mulher de Samaria disse para Jesus, como é que tu, sendo judeu, fala com a mulher samaritana? Ela ficou espantada, porque Jesus começou a conversar com ela, sendo Jesus judeu e ela samaritana. Havia um preconceito, irmãos. Quando um judeu tinha que viajar de Jerusalém, da Judéia para a Galiléia, ele evitava passar por Samaria, que era um dos caminhos, ou seja, era o caminho até mais curto, de quem quisesse ir da Judéia para a Galiléia. O judeu, ele pegava o caminho mais longo
pela orla, né, pela beira do mar, para chegar até a Galiléia, só para não passar por Samaria. Se lembra que teve uma vez que Jesus passou por Samaria, junto com os apóstolos, e ninguém daquela cidade quis, ele passou por uma cidade samaritana, e ninguém daquela cidade quis dar hospedagem para eles? O que é que os discípulos pediram a Jesus? O que é que os discípulos queriam? Senhor, manda fogo para queimar esse pessoal. Olha, irmãos. E Filipe foi justamente para onde? Pregar em Samaria. Amém? Irmãos, a gente não pode ter preconceitos na evangelização. É por isso que a gente está no carnaval evangelizando. Tem preconceito. Tem que ir lá no meio daquele povo evangelizar. Tem que ir lá, sem preconceito. Porque eles estão precisando de Jesus também. Amém? Então, Filipe era uma pessoa sem preconceitos. E teve resultado a pregação dele em Samaria? 11. Irmão, diz o quê? Que multidões de samaritanos aceitavam Jesus. Amém? Multidões de samaritanos começaram a aceitar Jesus. Lá em Atos, irmãos, 21, só mais uma informação sobre Filipe. Lá em Atos 21, a gente fica sabendo que Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Então esses são os dados que temos de Filipe. Ele começou como um diácono, era um homem, né, cheio do Espírito Santo, que para ser escolhido como diácono tinha que ser um homem cheio do Espírito Santo, é uma das qualidades que tinha que ter. Ele se tornou um evangelista de mão cheia, porque ele foi para Samaria evangelizar. Era uma pessoa sem preconceitos e era casado. Tinha 4 filhas. Agora, irmãos, algumas coisas que eu quero destacar de Filipe que serve para cada um de nós. Viu? Por que que Deus escolheu Filipe, irmãos? Pergunta para quem está ao seu lado. Por que Deus escolheu Filipe? E não outro? E não outro? E já tinha muito crente, viu, irmão, naquela época lá. Por que Deus escolheu Filipe para evangelizar o eunuco e não outro? Boa pergunta, né, pastor? Boa pergunta. Por que Deus escolheu Filipe e não nenhum outro lá? Primeiro, porque ele viu em Filipe obediência. Amém? Filipe era um servo de Deus. Porque, irmão, no versículo 26 diz assim: um anjo disse a Filipe: vai até a estrada de Jerusalém, que liga Jerusalém a Gaza. É uma estrada que está deserta. Vai lá. No versículo 27 está escrito: Filipe se aprontou e foi. Amém? Agora eu pergunto para você: foi fácil Filipe ir? Foi fácil? Não. Por quê? Não foi fácil, por várias razões. Primeiro, a primeira razão, irmãos, é o seguinte: se você está num lugar que você está pregando o Evangelho, e está todo mundo aceitando o Evangelho, né, a coisa está fluindo, você prega, multidões estão se convertendo, o seu ministério está tendo sucesso ali. É fácil deixar aquele lugar? Ir para um lugar que você nem sabe, um lugar que está deserto, é fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Você sair de um lugar em que o Evangelho, a pregação do Evangelho está dando resultado. As pessoas estão se convertendo. Ir para um lugar, irmãos, que não passa ninguém, que não tem ninguém, um lugar ermo. Então não era fácil. Não era fácil. Irmãos, a coisa em Samaria estava fluindo. A igreja em Samaria estava crescendo, irmãos. Ao ponto dos apóstolos de Jerusalém ficarem sabendo que em Samaria a coisa estava
se desenvolvendo, os apóstolos mandaram Pedro e João a Samaria, depois você pode ver lá o texto, para ver o que estava acontecendo. Devido, irmãos, ao crescimento do evangelho em Samaria. E aí, irmãos, Filipe estava pensando, agora eu vou, aqui vai dar uma igreja grande, e eu vou ser o pastor dessa igreja. Ô irmão, para que melhor? Hein? Quem ia tomar conta daquele povo todo? Só podia ser Filipe, né? Vai ter aqui uma igreja grande, e aí eu vou ficar nessa igreja aqui. Amém? Irmãos, por que tem poucos obreiros no sertão? Por quê? Por que a gente anda, caminha pelos povoados, não tem... O que mais falta é pastor. Tem igreja e não tem pastor. Por quê? Porque ninguém quer sair daqui do conforto para ir para lá. Não é verdade? Infelizmente é isso. Ninguém quer sair. Irmãos, não foi fácil. Não foi fácil. Deus estava mandando Filipe para um lugar deserto. Imagine, se você estivesse no lugar de Filipe, você iria? Será? Se perguntassem a Filipe, você quer ir? O que é que ele diria? Eu não. Eu não quero ir. Eu prefiro ficar em Samaria. Eu não quero ir não. Mas irmão, Deus não pergunta, Deus manda. Amém? Deus não fica perguntando se você quer ir, não quer ir. Deus manda. E quem é obediente, obedece. Deus não vai perguntar se você quer ir ou não. Deus não fica perguntando se você quer ir evangelizar no Impacto, não. Ele nunca perguntou e nunca vai perguntar. Ele manda você ir. Ele manda. Ele manda você evangelizar seu vizinho. Ele manda você evangelizar. Não precisa, né? Ele não vai. Irmãos, Filipe podia estar pensando, Deus, o Senhor está me rebaixando, porque eu estou no alto ministério que está fluindo, e o Senhor está me mandando para um lugar deserto. Olha, irmãos, tem líder que tem esse tipo de problema, viu? Tem crente que tem esse tipo de problema. Ele só quer ministério que onde ele apareça. Se botar ele no ministério assim, mas que não aparece muito, ele já fica chateado. Ele aí não quer mais, ele aí sai e não quer mais. Eu espero que você não seja esse tipo de crente, viu? Amém? Porque tem crente que só quer ministério, só quer fazer aquilo que dá ibope. Aquilo onde ele apareça, né? Apareça, está todo mundo me vendo, amém? Aí eu fico. Mas irmão, se botar ele lá num cantinho, olha, eu vou botar você numa salinha para carimbar folheto. Ah, não, Cabelo, não. Ah, eu não quero. Eu quero estar, irmãos. Filipe, a atitude de Filipe me mostra que ele era uma pessoa humilde. Amém? Eu creio, irmãos, que ele reuniu aquela multidão toda e disse, olha, eu estou indo embora. Mas Filipe, você está indo embora? Eu estou. Mas Filipe, está tendo muito sucesso aqui? Eu estou indo embora. Por que, Filipe? Porque Deus mandou. Amém? E para onde você vai? Você vai para um outro lugar, onde tem muita gente se convertendo? Não. Eu vou lá para a estrada que liga Jerusalém a Gaza. Mas Filipe, lá não tem ninguém, lá está deserto, lá você não vai ter, ninguém vai te ver. Pois é, mas Deus está mandando, amém? Você faz o que Deus está mandando? Estou falando nessa questão também agora de evangelização. Você tem feito o que Deus está te mandando? Deus, irmãos, nos manda evangelizar, viu? Deus nos manda evangelizar. Então Filipe foi o quê? Obediente, amém? Foi para um lugar deserto. Não fez a vontade dele é ter ficado em Samaria, com certeza. Não fez a vontade. Irmãos, nós não podemos fazer a nossa vontade, tem que ser a vontade de
Deus. Ou vocês acham que a gente tem vontade de estar no carnaval? O que vocês acham? Eu não tenho vontade nenhuma. Eu não. A minha vontade, irmãos, era estar em outro lugar. Amém? A minha vontade era estar... Mas não é o que eu quero. É o que Deus quer. Amém? No dia em que você se converteu, você deixou de ser o dono da sua vida. Você sabia disso? No dia em que você se converteu, você deixou de ser o dono da sua vida. Você morreu. Irmãos, não vivo eu, disse Paulo, mas Cristo. Agora, irmãos, é a vontade de Deus. Crente não pode ter vontade. Crente cheio de vontade não é crente cheio do Espírito Santo. Acabou, morreu. Agora é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus não, né? Jesus sabia o que ia encontrar na cruz. Mas, o que é que ele disse? Como é que ele concluiu a oração? Mas, não seja feita, mas... Irmãos, por que nós temos poucas pessoas envolvidas na obra missionária, na obra evangélica? Por quê? Porque, irmãos, os crentes hoje estão querendo fazer a vontade deles. Não quer mais fazer a vontade de Deus. Não quer mais. E aí, cada um quer fazer a sua vontade. Mas a vontade de Deus é bem clara na Bíblia. Que nós temos que ir para os campos missionários, nós temos que fazer discípulos, nós temos que evangelizar, não importa onde. Então Filipe era um homem que não fez a vontade dele. Outra coisa, irmãos, ele se sacrificou para fazer a vontade de Deus. Irmãos, Filipe estava em Samaria, Deus mandou ele ir até Gaza. Você sabe qual é a distância da onde Filipe estava até Gaza? Pergunta para quem está ao seu lado, você sabe qual é a distância? Deixa eu lhe dizer. Era quase como daqui à Feira de Santana. 90 quilômetros. No mínimo. 90 quilômetros. Pensou? Você está aqui em Salvador, o ministério está abençoado. Aí Jesus, você vai viajar agora 90 quilômetros. Lá para uma estrada que está deserta. Você iria? Né? Olha aí. Não foi fácil, irmãos, para Filipe obedecer aquela ordem. Não foi fácil. Não é fácil, irmãos, fazer a vontade de Deus. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. É fácil perdoar o irmão? Aquele que falou mal de você, do vizinho, é fácil? Hein? Muita gente aí está engasgada com isso aí, né? Está todo emaranhado com falta de perdão aí, está todo enrolado, está até doente, porque não perdoa. Está todo enrolado por causa disso. E aí? Né? Se fosse fácil, eu te perdoo, minha irmã. Mas irmã, é uma dificuldade. É uma dificuldade terrível, irmãos. Abrir mão do seu direito, que é direito seu, em favor do outro, é fácil? Hein? Você tem direito, mas não, você diz, eu vou abrir mão do meu direito, viu? Fica para você. É fácil? Não é não, irmãos. Viver o evangelho não é fácil. Falar é fácil, agora viver... É fácil estar aqui hoje na igreja? É relativamente fácil, né? Você veio, pegou o carro, metrô, onde chegou e está aqui. É fácil ouvir? Ou você está tendo algum trabalho para ouvir aqui hoje? Não, se você está ouvindo, se você sentou e está ouvindo. É fácil ouvir. Agora o difícil é fazer o que você está ouvindo. É ou não é? Aí é que está, irmãos. Por isso que Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu não tô obrigando ninguém a me seguir. Agora, quem quiser me seguir, morra, tome a sua cruz e pronto, acabou-se. Você já morreu. Então, irmãos, o evangelho é coisa séria. Não é a minha vontade, não é o que eu quero. O que é que eu vou fazer? Não, Deus já decidiu. É a vontade dele que eu tenho que fazer. Amém? Olha. Outra coisa, irmãos. Filipe seguiu as
instruções do Espírito Santo, viu? Quando ele chegou lá, no caminho, ele não sabia ainda o que iria encontrar. Olha que situação, irmãos. Aí quando Filipe chega, no momento em que ele chega lá, quem é que está passando? Quem é que está passando, irmãos? O eunuco. Quem está passando é o eunuco. Aí Filipe deve ter, rapaz, e agora? O que é que eu faço? E meus irmãos, uma outra coisa, viu? Se Deus manda, ele capacita. Amém? Se Deus, e ele está mandando, né? Ele está falando de evangelização. Deus está capacitando. Olha que situação Filipe ficou. Ele percebeu, irmãos, que aquele homem não era um homem qualquer. Primeiro, porque ele estava numa carroça. Não, na carruagem. E ele observou, irmãos, o texto não diz, mas veja o seguinte. Esse eunuco era um alto oficial da rainha da Etiópia. Ou seja, era um homem importante. Provavelmente ele estava com uma comitiva. Estava ou não estava? Outra coisa, ele tinha seguranças ao redor dele. Tinha ou não tinha? Claro que tinha. Como é que um oficial da rainha da Etiópia ia andar sem segurança? Ah, meu irmão, tinha 2 seguranças ou 3 na frente da carruagem, 3 ou 4 atrás da carruagem, e uns 3 de um lado e 3 do outro. E agora, como é que Filipe chega? Filipe deve ter coçado a cabeça, meu Deus. Como é que eu vou me aproximar desse homem? Se eu chegar lá perto, os seguranças vão me pegar, achar que eu sou um assaltante, e vão me atacar e bater em mim. E agora, faz o quê? Irmãos, quando Deus dá a ordem, Deus capacita. Não fique questionando como. O como, Deus sabe, vai como. Apenas obedeça. Amém? Faça o que Deus está te mandando. E quando chegar na hora, Deus vai mostrar como você vai fazer. Isso serve tanto para a evangelização como para qualquer outra área, viu, irmão? Irmãos, o anjo disse assim. O Espírito Santo. Um anjo tinha dito a ele para ir para Gaza. Agora quem aparece para ele não é o anjo mais. É o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com ele. No versículo 29. Chegue perto da carruagem e acompanhe-a. A primeira ordem foi essa. Chegue perto da carruagem e acompanhe a carruagem. Irmãos, eu não sei como é que foi. Quando a gente chegar no céu, vamos conversar com o Filipe. Filipe, como é que foi aquela aproximação? Como é que você conseguiu se aproximar da carruagem, sendo que a carruagem estava cercada de segurança? Ele vai nos explicar como é que foi. Mas eu sei que Deus deve ter dado um jeito, amém? Deus deve ter dado um jeito que ele conseguiu ficar do lado da carruagem. Irmão, nesse período que a gente evangeliza no carnaval, Deus tem nos dado estratégias. Coisas, irmãos, assim que acontecem na hora e Deus vem e nos dá a direção. Nesses 20 anos. Porque quando Deus manda, irmãos, Ele orienta, Ele instrui. Ele dá a capacitação, irmãos. Deus faz isso, não se preocupe não. Faça a obra do Senhor e Deus vai te capacitar, viu? Não fique perguntando como, aonde, vai. Não, meu Deus capacita. Quando ele chegou perto da carruagem, começou a andar perto da carruagem, ele viu que o eunuco estava lendo o Antigo Testamento. Naquela época só tinha o Antigo Testamento, né? Ele estava lendo o Antigo Testamento. E estava lendo o livro de Isaías. Olha. Estava lendo o livro de Isaías. E aí ele pergunta ao eunuco, você está entendendo o que você está lendo? Irmãos, aí começa um diálogo. Quem vai evangelizar precisa, né, chegar, fazer uma pergunta. Não é verdade? Isso a gente aprende no treinamento para o Impacto Carnaval. Faça perguntas à pessoa. Faça perguntas. E através das respostas que ela for dando, você vai entrando, até chegar em Jesus. Amém? O objetivo final do evangelista é falar de Jesus. Não é falar de futebol, não é falar de novela. O objetivo de quem evangeliza é falar de Jesus, amém? Qual foi a resposta do eunuco?
Eu acho que ele falou até meio chateado, né? Disse, rapaz, como é que eu vou entender se não tem ninguém que... Hein? Se não tem ninguém que me explique esse texto. O profeta está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Porque ele estava lendo, irmãos, um texto de Isaías que fala sobre o Messias, né, sobre Jesus. O sofrimento de Jesus. Aí, irmãos, entra uma outra característica de um crente, viu? O crente precisa conhecer a Bíblia, amém? Como é que você quer evangelizar, irmão? Não conhece, assim, um básico, né? Porque ele perguntou a Filipe, essa escritura fala de quem? E se Filipe não conhecesse a Bíblia? Ia dizer o quê? Rapaz, você sabe que eu também não sei? Eita. Olha que ruim, ia ficar ruim, não ia? Ô irmãos, estuda a Bíblia, amém? Conhece a Bíblia. Como Filipe conhecia a Bíblia, ele disse, não, isso aí está falando de Jesus. Atos 8:35. Olha aí, vamos ver. Atos 8:35. Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Cristo. Ou seja, ele aproveitou a pergunta do eunuco e com aquela pergunta ele foi até Jesus. O bom evangelista faz isso. Ele pega um assunto e vai, através daquele assunto ele chega até Jesus, viu? Você que vai evangelizar no Impacto, aprenda isso. Pega a resposta da pessoa aí e vai, até chegar em Jesus. Porque o alvo é anunciar Jesus. Amém? O alvo, irmão, não é discutir religião, não é... O alvo é anunciar Jesus. Anunciar a respeito de Jesus. Agora, irmãos, a gente vê que Filipe, ele era obediente, ele conhecia a Bíblia, ele era humilde, né? Ele era sensível à voz de Deus, ele se sacrificou pela vontade de Deus. Sabe por quê? Só tem uma razão. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Por isso que Deus escolheu Filipe. Ele viu um homem cheio do Espírito Santo. Ele viu um homem que era temente a ele, que é obediente. Então, esse é o que eu vou escolher. Esse é que eu vou levar lá para a estrada que está deserta. Esse que eu vou levar. E ele não levou outro, mas levou Filipe. Agora, irmãos, essa estrada deserta, tem algumas Bíblias, tem um caminho que estava deserto. É nos dois sentidos, viu, irmãos? É deserto no sentido de não ter ninguém. E é deserto também no sentido espiritual, viu? Era deserto espiritualmente, viu? A coisa lá não tinha evangelho. Era deserto espiritual. Nos dois sentidos. E aí, hoje, a gente pode dizer o seguinte: Salvador ainda é um deserto. O seu bairro talvez ainda seja um deserto. Carnaval, deserto. Amém? E Deus está em busca de Filipes. Amém? Ou Filipas. Né? Filipas. Deus está procurando homens e mulheres que estejam disponíveis. Que deixem os seus afazeres, né? Mas eu não posso. Irmãos, Salvador ainda é um deserto. Carnaval, principalmente, é um deserto. É um deserto. E aí, irmãos, nós aprendemos mais uma coisa. Deus enviou o seu melhor evangelista para um lugar deserto. Amém? Olha como é a mentalidade de Deus, irmãos. Olha como é a mentalidade de Deus. Se fosse a gente pensava assim, não, eu vou deixar o meu melhor evangelista em Samaria, porque lá tem muita gente, lá a coisa está bombando, e eu vou pegar qualquer um aí, qualquer crente que está por aí, mandar lá para Gaza, porque lá está deserto e tal. É assim que Deus pensa? Não.
Irmãos, Deus usa o melhor que Ele tem na obra evangelística, amém? Deus quer usar o melhor que Ele tem. Porque para Deus, evangelizar é algo fundamental. Então Ele pega o melhor que Ele tem, que era Filipe, o melhor evangelista que Ele tinha, tira lá de Samaria e leva para o caminho que estava deserto. Com certeza, irmãos, ficou alguém lá em Samaria. O povo de Samaria, os novos crentes de Samaria não ficaram sem ninguém. Com certeza ficou gente lá para cuidar daquele povo. Ficou. Mas aí Deus pega o melhor que Ele tinha no momento e leva para Samaria, leva para o caminho que estava deserto. Uma outra coisa que a gente aprende, irmãos. Samaria foi evangelismo de massa. Gaza foi evangelismo individual. Todos os dois evangelismos são importantes e necessários. Irmãos, porque tem tem crente que diz assim, não, esse evangelismo de massa não dá resultado, é só oba-oba, né? Não deixa discípulos. O negócio é você ir um por um, de casa em casa. Irmãos, a Bíblia fala dos dois. Nós temos que ter mente aberta, não pode ser tapado. A Bíblia fala em evangelismo de massa, evangelismo nos estádios, grandes concentrações, mas também fala desse evangelismo um por um. Os dois são bons, os dois são válidos. Existe só uma maneira de pescar, irmãos? Hein? Para pescar peixe existe só uma maneira? Irmãos, existe uma infinidade de maneiras de você pescar. Você pode pescar de barco, pode pescar de rede, pode pescar de anzol. Só não é bom pescar de bomba, né? Aí não, aí... Mas, irmãos, existe várias maneiras de pescar. Várias maneiras. A evangelização é a mesma coisa. Eu conheço gente, irmão, que deixou de fazer esse tipo de trabalho de evangelho de massa, porque, não, isso aí não, o meu negócio agora é só um a um. Ô, irmãos, aí tem que abrir a mente, rapaz. Abrir a mente. Tem pesca de rede, aquela rede grande e tem a pesca de anzolzinho, um por um, né? E tem aquela pesca de arrastão, que traz todo tipo de coisa na rede, né? Eita, vem tudo que é tipo de gente na rede. Agora depois a gente vai catar, separar, né? Aí depois separa, irmão, separa, cata, né? Aí faz o discipulado, não é verdade? Traz para a igreja. Esse episódio também nos mostra, irmãos, que a evangelização é algo urgente. Quando Filipe recebeu a ordem do anjo, ele demorou? Não. Diz lá o texto, versículo 27, e levantou-se e foi. Amém? A obra é urgente, irmãos. A obra é urgente. O eunuco, quando ouviu a explicação do texto, o que é que ele perguntou para Filipe? Filipe, eu acredito, agora eu quero ser batizado, porque ele já conhecia o batismo, o eunuco. Porque no judaísmo tinha um batismo, que era o batismo para você entrar dentro do judaísmo, a pessoa era batizada. Só que Filipe agora fala Filipe deve ter falado do batismo. Só que Filipe fala do batismo cristão, que é um batismo que é necessário a pessoa ter nascido de novo. João Batista disse, quando perguntavam a ele, e aí, né, e para batizar, aí vocês têm que se arrepender. Filipe, provavelmente, na exposição do Evangelho, falou sobre o batismo cristão, porque tinha o batismo cerimonial do judaísmo. Aí Filipe pergunta, o que é que me impede de eu ser batizado, o batismo cristão? Filipe disse o quê? Se você crer, né? Provavelmente, irmãos, Filipe teve o discernimento de que aquela conversão era genuína. Amém? Porque Filipe não ia batizar o eunuco se não tivesse certeza de que o eunuco era crente, porque ele tinha se convertido. Ele não ia batizar. Porque, irmão, tem igreja aí hoje que a pessoa chega... Quem quer ser batizado, aí levanta a mão. Irmão, aí também não é assim. Que bagunça é essa, irmão? Que anarquia é essa? É como se eu chegar, você que está visitando aqui hoje, né? Quer batizar? Quer? Venha! Aí eu já deixava o batistério aqui cheio, é assim, irmão? Não, irmão, eu tenho que conversar com a pessoa direito,
Não é verdade? Tem que sentar com a pessoa, né? Então, irmãos, naquela conversa, Filipe percebeu que aquele homem não era só fachada, ele tinha realmente se convertido. E aí Filipe batizou o eunuco. E diz o texto lá que o eunuco continuou o seu caminho, o quê? Cheio de alegria, amém? Cheio de alegria. Agora, irmão, depois do batismo, o que aconteceu com Filipe? Aconteceu algo interessante. Pergunta para quem está ao seu lado, o que aconteceu com Filipe? Logo depois do batismo. Atos 8, 39 e 40. Olha o que aconteceu com Filipe. Quando eles estavam saindo da água. Olha, irmãos, Deus não esperou nem sair da água, viu? Olha a pressa que Deus estava. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito Santo levou Filipe embora. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto. Oxe. Irmãos, sabe o que isso quer dizer? Que Filipe foi transportado. Olha. Ele não foi andando até Azoto, não, irmão. Deus pegou ele, olha, e sumiu com ele ali. E quando Filipe se deu conta, estava em Azoto. Oxe. Filipe deve ter ficado, rapaz, como é que eu cheguei aqui? Se eu estava na estante lá com o eunuco. Agora, por que Deus fez isso? Transportou de maneira tão rápida Filipe de um lugar para outro. Por que Deus não permitiu que Filipe fosse andando até chegar em Azoto? Por quê? O que ele fez em Azoto? Anunciando o evangelho por todas as cidades, até chegar a Cesareia. Irmãos, Deus tem pressa na evangelização, viu? Senão ele não ia pegar Filipe assim, transportar, né, de um lugar para outro. Foi um milagre ali, não é verdade? Foi um milagre. Irmãos, Deus tem urgência, não é para hoje, é para ontem já, é para ontem, não é para amanhã. Irmãos, que coisa! Deus pegou Filipe e arrebatou ele e levou ele para a cidade de Azoto, porque de repente ele se encontrou na cidade de Azoto. Olha, e foi caminhando até chegar em... Ou seja, por onde ele passava, ele anunciava o quê? O evangelho, amém, irmãos? Deus tem urgência. Pastor, e para a gente concluir, qual foi o resultado dessa evangelização? Qual foi o resultado? Você sabe quantos cristãos tem hoje na Etiópia? Você sabia que hoje a Etiópia é um país cristão? Palmas para Jesus. O cristianismo hoje predomina na Etiópia. Quem predomina lá, irmão, não é o islamismo, como em muitos países africanos o islamismo predomina, não é. Não é o ateísmo, não é o hinduísmo que predomina na Etiópia. Quem predomina na Etiópia são os cristãos. Palmas para Jesus mais uma vez. Só de evangélicos, irmãos, na Etiópia hoje tem uns 30%. Só de evangélicos. Protestantes. Sem contar com católicos, tal, mas igreja ortodoxa, que é um tipo de protestantismo. Igreja ortodoxa da Etiópia. Tem muitos lá. Olha, agora sabe por que tudo isso, irmãos? Porque a Etiópia hoje é um país de maioria cristã, sabe por quê? Porque um homem resolveu obedecer. Amém? Amém, irmãos? Se você quer ser como Filipe, fique de pé. Glória a Jesus. Está disposto? Deus, eis-me aqui. Eu vou também. Glória a Deus. Deus vai te capacitar, viu? Deus vai te usar. Irmãos, e se Filipe não tivesse ido?
Podia acontecer duas coisas. Deus mandar outro, ou então o eunuco teria passado. Aí. Ninguém teria falado para ele de Jesus. E a Etiópia hoje não seria um país cristão. Os irmãos estão vendo, irmãos, as consequências da situação? Ó, a Etiópia hoje podia ser um país dominado pelos muçulmanos, se Filipe não tivesse ido. Está vendo a importância? Pastor, mas eu sou tão pequeno, né? Quem sou eu? Irmãos, quem era Filipe? Quem era Filipe? Um membro de igreja, né? Um diácono, Deus usou. Amém? Deus não quer que você se preocupe com como. Deus quer só que você diga: estou aqui, pronto para te obedecer, Senhor. É para o carnaval, eu vou, não tem problema nenhum, vou. Irmãos, eu já ouvi gente falando: pastor, eu já brinquei muito carnaval, não quero voltar para lá. Irmão, se tem aqui alguém que foi furião mesmo, eu acho que, olha, não tem ninguém aqui mais do que eu, viu, que foi. Não tem não, irmão. Não tem. Porque eu saía, irmãos, meio-dia de casa, só voltava às 5 horas da manhã. E saía atrás de tudo que é trio, né? Eu saía atrás do Tapajós, do Marajós, do Saborosa. Saía atrás de tudo. Tinha um trio chamado Saborosa. O formato do trio era uma garrafa de cachaça, porque tinha uma cachaça famosa, chamada Saborosa. Naquela época, os músicos de percussão não tocavam em cima não, irmão. Tocavam do lado do trio, ó. E eu gostava de ficar bem do ladinho do trio, ó. Porque eu queria ouvir a música no meu ouvido, batendo aqui dentro, ó, tum, tum. Ó, irmãos. Aí me converti. É por causa disso que eu não vou voltar, irmão? Que desculpa esfarrapada. Ah, porque eu não vou me sentir bem. Meu irmão, que crente fajuta é esse? Me desculpe a palavra. Que crente meia boca, meu irmão. Que crente meia boca. Irmão, toma vergonha na cara. Eu também não queria voltar não, mas eu voltei. Amém? Irmãos, eu voltei. Não tem desculpa, irmão. Tenho medo de tomar uma... Estou falando sobre o impacto de carnaval, né? Especificamente. Tenho medo de tomar uma pedrada, uma garrafada, uma facada, né? Irmãos, olha, nesses 20 anos, deixa eu te dizer uma coisa. Nesses 20 anos que a gente faz esse trabalho, nunca ninguém do sal da terra sofreu nenhum tipo de agressão ou de acidente. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Nunca. Mesmo quando a gente ia, porque hoje, irmãos, a gente vai até para um lugar mais tranquilo, que é o centro histórico, lá a coisa mais light, suave. Mas nos primeiros anos aqui de evangelização, nós íamos para a Praça Castro Alves, íamos para Carlos Gomes, irmãos, Avenida 7, que lá é barra pesada, é onde filho chora e a mãe não vê. Lá é pesado e a gente ia para lá. Eu me lembro que teve uma vez que a gente ficou preso, o nosso grupo, entre dois trios elétricos, imagine. Ficamos no meio dos dois. Tereza, coitada, que é pequena, sumiu. Eu procurando Tereza, cadê Tereza? E eu não via mais Tereza. Irmãos, a gente não andava, nossos pés foram tirados do chão, a multidão apertando a gente não conseguia andar. E todo mundo saiu vivo, amém? Ah, pastor, vai desviar. Irmãos, olha outra coisa. Que eu saiba, nunca nesses 20 anos, ninguém que foi evangelizar se desviou. Palmas para Jesus. Agora, eu sei de história de gente que vai para retiro espiritual e depois se desvia. Mas gente que vai com a gente não desvia não. Pelo contrário, volta até cheio do Espírito Santo. Volta mais forte espiritualmente. Volta alegre. Volta contente. Não, irmãos. Não. Eu, sinceramente, eu não vejo desculpa para um crente não evangelizar.
Seja no carnaval, seja em qualquer lugar, irmão, não tem desculpa. Tá? Não tem desculpa. Não existe desculpa. No carnaval não tem desculpa, não. Então, ó, Filipe podia ter botado um bocado de desculpa. Podia ou não podia? Podia. Mas ele não colocou, viu, irmãos? Ele foi. Diferentemente de Jonas, viu? É interessante, né, irmãos, fazer uma comparação entre Filipe e o profeta Jonas, né? Enquanto um obedeceu, o outro desobedeceu. Olha que coisa. E olha que um era profeta, o que desobedeceu era profeta, viu? Imagine. O desobediente foi o profeta. O que devia ter mais intimidade com Deus, né? O profeta foi o que desobedeceu. Então, ó, vamos orar. Ore, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor em 2019. Eu quero ser um Filipe. Isso não quer dizer que você vai pegar para grandes multidões, viu? Talvez o seu ministério seja aquele de 1 a 1, né? No trabalho, na faculdade. Amém, glória a Deus por isso, né? Olha. Ou talvez Deus esteja te chamando para grandes multidões. Amém também. Mas o certo, irmãos, que a gente deve pensar no que tem para fazer hoje, amém? O que é que tem hoje para eu fazer? Onde é que eu posso me envolver hoje? Bom, aí tem as oportunidades que estão aí, irmãos. Tem o Sertão, o Evangelho vai ter viagem missionária, viu, para o Sertão em abril. Se inscreva na viagem. Tem o impacto de carnaval agora, aí tá as portas, ainda tem tempo. E eis-me aqui, Senhor. Me usa. Eu não sei como é que vai ser lá, mas eu só sei uma coisa: Deus vai estar comigo lá. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos. Diga: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Me usa, Senhor. Eu não quero ser um crente desses aí que... Eu quero ser um crente cheio do Teu Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nos ajuda a sermos como Filipe, que foi um homem atento, obediente, cheio do Teu Espírito. Não olhou para as dificuldades, mas ele se colocou à Tua disposição. E louvamos o Teu nome, Senhor, porque hoje na Etiópia, a Etiópia hoje é um país cristão. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado. Abençoa cada um que está aqui nessa manhã. Que possamos ser crentes obedientes, ó Pai. Obedecendo ao Teu ID de evangelizar, seja onde for. Seja no carnaval, seja na faculdade, seja no trabalho, na rua. Ó Pai, que todos nós aqui possamos ser verdadeiros missionários. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus.